e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Esse é o momento que nós, juntos, como parte do corpo de Cristo, o adoraremos, reconhecendo o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia derramada em nossas vidas diariamente. Deus, nós te louvamos, adoramos o teu nome, reconhecendo o teu poder, a tua graça, reconhecendo a tua misericórdia, reconhecendo que o Senhor é o único Deus majestoso, todo-poderoso, Deus soberano, que está no controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas e obrigado por esse momento. Obrigado pelo privilégio que nós temos de te cultuar, de te louvar, de te adorar, de como corpo, como parte do teu corpo, de reconhecer o teu poder. Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para ler a tua palavra, estudarmos a tua palavra e aprendermos cada vez mais de ti. Que o Senhor seja honrado, adorado e exaltado, Senhor, em todo esse tempo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento, para erguer a tua voz e para cantar o que a gente acabou de ver. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, te majestade, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei.
Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Os irmãos podem sentar. Aproveitando, eu peço que, se tiverem cadeiras no meio, peço que os irmãos vão cada vez mais pelo meio para deixarem lugares nas pontas e que a gente pode visualizar melhor, tá? Agora a gente vai para a parte de confissão de pecados e eu quero ler mais uma vez a palavra de Deus, 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nós leremos essa parte, depois nós teremos um tempo de oração, de confissão de pecados. A gente reconhecendo quem Deus é. E aí Deus faz a gente olhar para os nossos corações. E Ele nos mostra, e Ele escancara os nossos corações, mostrando que o nosso coração é pecaminoso. E nós sabemos disso. Então, que tenhamos um período de oração, depois da leitura desse texto, para confessar os nossos pecados a Deus. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. E a palavra de Deus diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele
com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E é por causa do sangue dele que nós estamos aqui. Que tenhamos um tempo de confissão de pecados, tempo de oração, confessando a Cristo, a Deus, os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante de Ti para colocar os nossos corações nas Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece as nossas transgressões, o Senhor conhece os nossos pecados. Senhor, colocamos diante de Ti, pedindo perdão, ó Pai. Pedindo perdão por todas as nossas falhas, por todas as vezes que cometemos algo que nos afasta de Ti. Que o Senhor nos ajude a olhar para Ti, que o Senhor nos ajude, por meio do Teu Espírito Santo, a nos arrependermos, ó Pai, e voltarmos para Ti com um coração quebrantado, com um coração contrito, reconhecendo, Senhor, quem nós somos, mas reconhecendo quem o Senhor é. Reconhecendo que o Teu sangue purificou os nossos pecados. Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude em todo tempo a olhar para Ti. Nos ajude em todo tempo a nos debruçarmos na Tua palavra, para enxergarmos cada vez mais tudo aquilo que tem atrapalhado o nosso relacionamento contigo, que tem atrapalhado, Senhor, com que as pessoas olhem para nós e enxerguem Cristo. Que o Senhor nos ajude, para que em todos os momentos nós possamos refletir o Teu caráter. Que em todos os momentos as pessoas enxerguem Cristo em nós. Perdoa-nos, ó Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajude em todo o tempo, ó Pai, para que possamos Te buscar, que possamos, ó Pai, estarmos sempre íntimos contigo, ó Pai. Senhor, obrigado. Obrigado pela morte de Cristo. Obrigado pelo sangue derramado na cruz. Obrigado, Senhor, pela ressurreição. Obrigado porque sabemos que nós fomos alcançados e tivemos os nossos pecados perdoados por causa da morte e ressurreição de Cristo. E nós somos gratos a Ti, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quero pedir os irmãos que fiquem em pé e que os irmãos agora leiam o texto de 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10. 1 João,
capítulo 1, versículos de 8 a 10. Nós tivemos um tempo de oração, agora um tempo de confissão de pecados. E nós sabemos que Deus é fiel e justo para nos perdoar. E como o texto disse, Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E agora a gente reconhece esse perdão. Então eu quero que os irmãos todos juntos, vamos lá, ler 1 João capítulo 1, versículos de 8 a 10. Se dissermos, não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu e você possamos cantar essa música como uma oração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Põe em meu coração a tua vontade. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Necessito mais de ti. Que eu e você possamos cantar com esse espírito. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. podemos sentar. Neste momento nós teremos um tempo também para orarmos, lembrarmos daquelas pessoas que passam por alguma dificuldade de saúde, e a gente já tem orado pela Gisele, então vamos continuar em oração por ela. Também quero colocar para os irmãos orarem pela Keila, esposa de Samuel, que não tem passado bem, sentiu algumas dores e agora está no hospital, fazendo alguns exames. Que estejamos em oração por ela, pela Gisele, tá? Então, vamos ter mais um momento de oração por essas pessoas.
e também lembrando das ofertas, lembrando da obra. Acho que a maioria de nós, a gente sabe como que é obra. Enquanto a gente vai mexendo, vai descobrindo coisas. E essa semana foram descobertas algumas coisas, mas nada que foge do controle de Deus. Amém. Então, nós continuemos a colocar diante dele a obra e tudo que tem acontecido, confiando que ele é quem está no controle, não nós. Ele é quem é o soberano, não nós. E que possamos descansar nele em todo o tempo. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós reconhecemos o teu poder, nós reconhecemos que só o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esse culto de louvor e adoração a Ti. Deus, nós queremos colocar diante de Ti a vida da Gisele, que tem estado numa situação de saúde difícil após uma cirurgia, difícil aos nossos olhos, mas nós sabemos que ela está nas Tuas mãos e que o Senhor tem cuidado dela em todo o tempo. E nós sabemos que ela está nas melhores mãos. Que em todo o tempo nós estejamos com os corações descansados e confiantes em Ti, que o Senhor está cuidando dela. O nosso desejo, Pai, é que rapidamente ela seja curada, tenha a sua saúde restabelecida e esteja com nós. Esse é o nosso desejo. Mas, mais uma vez, nós sabemos que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por isso, Pai, nós submetemos o nosso desejo a Ti, sabendo que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor é o Deus soberano. Queremos colocar diante de Ti também a Keila, que não tem se sentido bem, que o Senhor esteja cuidando dela, Pai, que o Senhor esteja guiando os médicos na descoberta daquilo que ela tem. Que ela faça os exames e nosso desejo é que rapidamente também, ó Pai, ela tenha a sua saúde restabelecida e que rapidamente ela esteja de volta junto com a sua família, Pai. Nós te pedimos, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que cuida de todos nós. E, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Deus Santo, Justo, Onipotente, Onisciente, Onipresente é o Deus que cuida de nós. Que privilégio nós temos. E nós te louvamos e adoramos por isso. Queremos entregar nas Tuas mãos a obra daquele espaço, ó Pai, que daqui a pouco nós, com a Tua permissão, estaremos reunidos lá. Queremos entregar nas Tuas mãos as pessoas que estão trabalhando ali, aquelas pessoas que não Te conhecem, ó Pai, que de alguma maneira elas venham olhar para Ti e reconhecer quem Tu és, ó Pai. Também queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, o Rogério, o Rafael, o Beto, o Borja, Senhor, que estão cuidando dessa obra. Que o Senhor esteja guiando-os, que o Senhor esteja dando sabedoria a eles, ó Pai, em todo o tempo. E que tudo, ó Pai, seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor nos ajude. Obrigado também, Senhor, pelos corações e pela disposição das pessoas nas ofertas, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem tocado e colocado, ó Pai, pessoas dispostas a ofertarem a Ti, para que o Teu reino seja expandido, para que a Tua glória seja espalhada. E nós somos gratos a Ti pela vida dessas pessoas. Que o Senhor nos ajude em todo o tempo a confiar em Ti, somente em Ti, ó Pai.
Obrigado, Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós leremos agora o texto de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Vamos lembrar quem é o nosso Deus. Ele é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Ele é tudo o que há nos céus e na terra. Ele é Senhor. Dele é o reino e ele foi exaltado como chefe sobre todos. Que continuemos a lembrar dele. E esse é um momento que, como o Elmer colocou no começo, nós podemos ofertar ao nosso Deus. Deus, obrigado pela tua graça, obrigado, Senhor, porque sabemos que toda a nossa segurança está em ti. Obrigado porque
por meio da Tua palavra, o Senhor nos guia, o Senhor nos direciona, para que as nossas vidas estejam sempre alicerçadas na Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a olhar sempre para Ti. Obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos juntos. Obrigado pelo privilégio que temos de poder Te servir, de poder Te honrar, Te glorificar e exaltar o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós podemos cantar livremente, nós podemos ler a Tua palavra livremente. Obrigado porque nós podemos sair com as nossas Bíblias, andar livremente com elas na rua e não sermos atacados. Tantos países, ó Pai, que as pessoas lutam para ter um pedaço de uma página da Tua palavra, Pai. E nós somos gratos porque nós temos a Tua palavra completa. Que o Senhor nos ajude para que as nossas vidas estejam alicerçadas sempre na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude em todo o tempo a termos os nossos corações gratos por podermos cultuar a Ti livremente e estudar a Tua palavra livremente. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura do símbolo de fé. Eu vou ler a pergunta e os irmãos lerão a resposta. E o símbolo de fé que nós leremos é do Catecismo Batista compilado por Spurgeon, tá? Então, pergunta: o que é santificação? A santificação é a obra do Espírito de Deus, pela qual somos renovados no homem novo, feito à imagem de Deus, e somos mais e mais capacitados a morrer para o pecado e a viver para a justiça. Quero te convidar a ficar em pé mais uma vez, para a gente continuar o louvor ao Senhor. Bendito seja Deus e Pai de Cristo Senhor, no meio dos céus derramou suas bênçãos sobre nós. E puros santos para Deus nos destinou a ser, para sempre assim nos adotou em Cristo Filho ser. Pra louvor da Tua graça e bondade, Senhor, pra louvor da Tua glória, Deus e Salvador. Bendito seja Deus e Pai, em Cristo a graça traz. Teu Filho nos purificou, Sua morte nos remiu. Qual era o seu querer? Em Cristo fosse eterno Rei, para os planos seus cumprir. Pra louvor da Tua glória, da Tua graça e bondade, Senhor. Pra louvor da Tua glória, Deus e Salvador. Bendito seja Deus e Pai, pois cremos no que diz, e pela fé já nos selou no Santo Espírito. Aquele que esperança
Boa noite, irmãos. Salve a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Primeiro João capítulo 1 é o texto que nós vamos estudar nessa noite. Na semana passada nós começamos uma série de estudos nessa primeira epístola do livro de João. E na semana passada nós estudamos os versículos iniciais dessa carta e nós vimos a importância de Jesus Cristo como o verbo da vida. Nós vimos também a sua manifestação em carne. E nós nos focamos naquela ocasião em 3 pontos principais, sendo o primeiro deles a manifestação de Cristo. João, o autor dessa carta, ele deixa claro que ele mesmo foi uma testemunha ocular de Cristo. João era alguém do ciclo próximo, íntimo do nosso Senhor Jesus Cristo. João tinha visto, João tinha ouvido, João tinha tocado Cristo. E ele estava escrevendo essa carta para refutar heresias gnósticas, principalmente do docetismo, que negavam a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Cristo não é meramente uma ideia, Cristo não é meramente uma lenda, mas sim, é o Deus encarnado, real e tangível. Em segundo lugar, nós vimos o propósito dessa carta. E João ele escreve para corrigir os falsos mestres e os falsos ensinos e para promover a comunhão verdadeira com Deus e com os outros irmãos. E que essa comunhão verdadeira cristã, ela envolve proximidade, hospitalidade, discipulado, admoestações, exortações, aconselhamentos, apoio mútuo e muitas outras coisas que nós vimos na semana passada. E por fim, nós vimos que o desejo de João era de que todos os seus leitores, inclusive nós, hoje, desfrutássemos de uma alegria perene, de uma alegria completa. E essa alegria plena, ela vem da certeza da salvação em Cristo e da comunhão restaurada com Deus. Irmãos, Cristo não é apenas o caminho para a vida eterna. Cristo é a própria vida eterna. O que nós vimos na semana passada foi apenas a pequena introdução dessa epístola de João, mas é interessante que esses versículos iniciais de João, eles não chegaram ao fim, eles não pararam ali. Como eu mencionei em nosso último encontro, parece que João ele estava com pressa, João estava afoito, ele tinha uma mensagem para compartilhar. Ele tinha um assunto que ele precisava tratar. E quando nós olhamos para o texto original de 1 João, na língua grega, nós percebemos que o pensamento de João não foi concluído ali no versículo 4. Que João tinha algo a mais para acrescentar. E ele continua, na verdade, o seu argumento no versículo 5 até o final do versículo 10, onde ele explica também esse argumento. Vamos fazer então a leitura de 1 João, capítulo 1, dos versículos de 5 até o versículo de número 10. E assim diz a santa palavra de Deus. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, meu objetivo nessa noite é de levá-los a enxergar que nós precisamos confessar os nossos pecados, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós precisamos de Cristo. E é isso que nós veremos nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, Pai das luzes, faça-nos enxergar a sua luz, a sua verdade expressa ali em Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém. Na língua original, há uma pequena letra que faz toda a diferença. É a letrinha E que aparece no início do versículo 5. E por isso nós sabemos que João não concluiu o seu pensamento na introdução dessa carta. Ele tinha uma mensagem a compartilhar. E qual que era essa mensagem? Veja com seus próprios olhos no versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Mas antes de nós explorarmos essa declaração, que é uma declaração teologicamente bem carregada, nós não podemos cometer aqui um erro de pular essa parte inicial do versículo 5. Porque veja que ele usa essa palavra mensagem não como algo que ele mesmo criou, mas como algo que ele está declarando, anunciando. Essa mensagem não é uma mensagem proveniente de João, é uma mensagem que João anuncia. O próprio João diz que ele anuncia essa mensagem no versículo 5, mas essa mensagem vem dele, é uma mensagem que vem do próprio Cristo. Essa mensagem é a mensagem de Deus e de que Deus é luz, é uma revelação do próprio Senhor Jesus. Não foi você e a sua capacidade que te levou a Deus. Não foi você e a sua inteligência, não foi você e a sua curiosidade, não foi você e todo o seu conhecimento que te levou a Deus. Mas sim foi o Deus relacional, que nós estudamos na semana passada, que se revelou a nós. Ora, o próprio João diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Irmãos, o que nós temos é a mensagem do Evangelho revelada pelo próprio Deus. Agora, o que João faz é o que todo cristão sério deveria fazer. Ele anuncia às outras pessoas aquilo que lhe foi revelado. A tendência que nós temos hoje em dia é a tendência de nós acharmos que é suficiente nós temos um conhecimento aprofundado da teologia para defendermos a nossa fé. E não me interprete de forma errada, isso é importante. Nós precisamos ter sim um entendimento aprofundado da teologia. Nós precisamos defender a nossa fé. Mas que tal nós acrescentarmos alguma coisa a isso? Que tal nós acrescentarmos o detalhe de que nós devemos não simplesmente defender a nossa fé, mas anunciar a nossa fé? Irmãos, o que João faz é o que todos nós devemos fazer, é anunciar aquilo que lhe foi revelado. Que Deus é luz, que Cristo se manifestou em carne e que a salvação pode ser encontrada somente nele. Nós precisamos pregá-lo, nós precisamos anunciá-lo, nós precisamos evangelizar, nós precisamos comunicar às outras pessoas aquilo que nós cremos. Nós não podemos simplesmente nos contentar em sabermos para defendermos aquilo que nós cremos. O pastor Hernandes diz: o nosso ministério não é apenas de combater a mentira, sim, é de combater a mentira, mas sobretudo de anunciar a verdade do Evangelho. Mas qual que é mesmo a mensagem que ele anuncia? Versículo 5, a mensagem é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se alguém lhe perguntasse a definição de Deus, o que você responderia?
Eu brinco que muitas vezes quando nós estamos prestes a ordenar um pastor, e se eu fizer parte da banca ou puder ali colocar um pouco de medo nesse futuro pastor, eu falo para ele assim: defina Deus e dê 3 exemplos, né? E aí a pessoa fala: como assim? Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora faz essa definição disso tudo. Essa não é uma pergunta tão simples, mas se um amigo seu chegasse para você e perguntasse: olha, eu creio, eu já entendi que você crê nesse Deus, um Deus grandioso e tal, mas como que você definiria Deus? Quem é Deus? É interessante que quando nós olhamos para esse texto, aquilo que nós deveremos responder é justamente aquilo que o texto já nos dá como indicativo. Nós deveremos responder como o próprio Deus se revela. E Deus, ele se revela como luz. Em outra parte dessa epístola, mais para frente, se não me engano no capítulo 5, o próprio Deus se revela como sendo amor. Em outro texto, também de João, no capítulo 4, quando o próprio Senhor Jesus está diante da mulher samaritana num poço, ele apresenta Deus como Espírito. E nós devemos apresentar a Deus como quem Ele é. Deus assim se revela a nós. Mas quando Deus fala que Ele é luz, nos vem aquelas dúvidas. O que Ele quer dizer com isso? O que isso significa? Deus é luz, mas a luz é algo tangível? A física explica a luz? O que é isso? E é justamente o que João vai tentar descrever de uma forma um pouco mais clara no versículo 6. Veja comigo a argumentação dele. Ele diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos o quê? A verdade. É interessante que João ele está trocando a palavra. Nós poderíamos concluir que ele poderia continuar falando sobre luz, sobre estar na luz, mas ele acrescenta uma outra palavra aqui. Ele acrescenta a palavra verdade. O pastor John Piper, ele diz o seguinte: Deus é a fonte e a medida de tudo o que é verdadeiro. Ou ainda melhor dizendo, nada é verdadeiramente compreendido até que seja compreendido à luz do próprio Deus. Ou seja, Deus é essa fonte, esse padrão de toda a verdade. O que João faz é um trocadilho usando luz e verdade para nos demonstrar que Deus é, na verdade, a verdade. E nada pode ser verdadeiramente compreendido a parte dele. Por isso que a luz, ela tem características próprias. A luz, ela revela. E a luz, aqui como nós interpretamos, é o próprio Deus se manifestando na pessoa de Cristo. Como o sábio diz em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria. Irmãos, andar na luz significa, portanto, andar na verdade. Abraçar a palavra de Deus e viver de acordo com os seus caminhos. E essa luz representa também a pureza, a justiça absoluta do nosso Deus. Portanto, a sua santidade. Deus é luz. Deus é a verdade. Deus é santo. 3 vezes santo. Nele, portanto, não há trevas alguma. Pecado nenhum é encontrado nele. Ele é completamente separado e contrário de absolutamente tudo aquilo que é corrupto. Esse é o padrão teológico que nos dá a base necessária, não só para nós compreendermos os próximos versículos que nós veremos aqui, mas também para guiar toda a nossa vida. Deus é luz, Deus é a verdade, Deus é santo. O que claramente está exposto nessa declaração é de que a base para o andar e para o viver cristão é Deus. A base e o padrão é Deus. Não sou eu, não é você, não é o pastor X, Y, Z ou qualquer outra pessoa.
não é minha mãe, não é minha esposa, meu marido, meu filho. O padrão é Deus. Se você é um leitor atento, você percebeu que esses versículos que nós lemos no início nos apresentam aqui alguns condicionais, ou seja, a palavrinha se. Isso aparece várias vezes ao longo desses versículos. Em 3 dessas vezes, o que nós vemos é João lidar de forma prática com essas declarações comuns que as pessoas faziam, as quais você e eu também fazemos. Então o que João está fazendo é simplesmente pegar frases que as pessoas usariam e falar, olha, talvez você vai argumentar dessa forma, mas preste atenção, se você pensar nisso, vem isso como resposta. E é isso que ele faz. E a primeira dessas declarações aparece no versículo 6. E eu leio novamente 1 João 1,6 e diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que João está dizendo aqui é que falar e não praticar é o mesmo que mentir. É o mesmo que praticar a mentira. É o mesmo que ser mentiroso. E acho que todo mundo entende muito bem essa linguagem que João está colocando aqui. Se você não entende, dá uma olhada comigo no capítulo 4. Vai lá, 1 João, capítulo 4, no versículo 20. 1 João 4, 20. Ele diz assim, se alguém disser, quem tem boca fala o que quiser, não é verdade? Planilha aceita qualquer número, não é verdade? Bom, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é o quê? É mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, quem não vê. Agora abre comigo lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. João 14, 21. Mesmo autor. Somente um livro diferente. João 14, 21, ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, aquele que tem os meus mandamentos e não os guarda, nós já sabemos o resultado. Abre agora comigo lá em Mateus capítulo 23. Mateus 23, a partir do versículo 3. Mateus 23, 3. Jesus está aqui desafiando os fariseus e os escribas, que eram aqueles conhecedores da lei de Deus. Pessoas que colocariam qualquer um de vocês, inclusive eu, no chinelo, que sabiam exatamente o que a lei de Deus ensinava. E olha o que Jesus diz. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Mas não os imitem em suas obras. E por quê? Porque dizem e não fazem. Olha o que eles fazem. Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros. Mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eles praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças, de serem chamados de mestre. Mas na verdade, o coração deles estava longe de Deus. Irmãos, não basta nós nos identificarmos, para usar aqui o vocabulário do momento, né? Como cristãos, nós precisamos de fato sermos cristãos. Não basta apenas nós estarmos dispostos a morrer por Deus ou por Cristo. Basta você estar disposto a viver por Ele, a guardar os seus mandamentos, a obedecer aquilo que Ele tem a te ensinar.
A segunda declaração e o segundo condicional se encontra no versículo 8. Volta lá comigo em 1 João 1:8. E João diz assim: se dissermos que não temos nenhum pecado, ou que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Isso parece até utópico, né? Parece uma loucura, fora da realidade. Mas eu diria que você não precisa conversar com mais do que 5 pessoas, digamos, para ver que existem pessoas que creem que elas não pecam. Basta você sair aqui na rua e começar a conversar com as pessoas. E provavelmente, nessas conversas breves, você vai encontrar um ou outro que vai dizer que não peca. Não, eu nunca pequei. O nosso queridíssimo presidente já falou isso. Foi? Em rede pública, aliás. Não, eu sou um homem justo, eu nunca pequei. Agora, a nossa tendência é olharmos para as outras pessoas e falar: não, tá vendo? Esse tipo de pecado eu jamais cometeria. E é justamente isso que nós fazemos. Eu nunca seria culpado de falar uma coisa dessa. Eu jamais faria isso, é o que nós dizemos. E logo em seguida, quando nós caímos, nós dizemos o seguinte: mas ninguém é perfeito, não é verdade? Ninguém é perfeito. E Jesus, ele lidou com algo parecido com isso, em certa ocasião, lá no Evangelho de Mateus. Eu convido você a abrir lá em Mateus 19, um texto bem conhecido. Mateus 19, a partir do versículo 16. Veja a ousadia dessa pessoa. Mateus 19, 16. Diz assim: e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, faça o quê? Guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre ao seu pai e à sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E aí nós vemos que essa pessoa era um jovem. E o jovem disse: tudo isso eu tenho observado. Todo jovem é ousado, né? Tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O nosso coração é tão enganoso como o coração desse jovem. O versículo seguinte diz que ele saiu de lá como? Entristecido, porque ele era dono de muitos bens. O profeta Jeremias diz, Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem pode compreendê-lo ou entendê-lo? Não se engane. Você é exatamente como ele, como eu. Nós somos assim. A terceira declaração e o terceiro condicional que João nos dá, ele se encontra no versículo 10. Então volta lá comigo, 1 João 1:10. Ele diz assim: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Perceba que a mudança aqui entre o versículo 8 e o versículo 9 é uma mudança sutil. Não é que nós não dizemos aqui que nós não temos pecado. Agora as pessoas estavam simplesmente argumentando que elas não praticavam, que elas não cometiam pecados, mas que elas eram justas ao julgar os outros. Mas será que elas eram justas a julgarem a si mesmas? A pergunta crucial que nós temos para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui seria a seguinte: qual que é o padrão para nós sabermos se nós estamos cometendo pecados ou não? Qual que é o padrão que nós devemos seguir para que nós possamos
saber se nós temos ou não pecado? A resposta nos é dada logo no início, por João. Ele diz no versículo 5, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Irmãos, o padrão é Deus. O padrão é Cristo. Esse é o padrão. Não o seu irmão do seu lado. Não a pessoa que convive com você. Não o pastor mais santo que você possa imaginar. Ele não é o padrão. O padrão é o próprio Cristo. Ser culpado de fazer essas declarações, ou de praticar essas declarações, é justamente aquilo que João chama do oposto de estar na luz. Isso, ser culpado disso, é estar ou andar em trevas. Essas três declarações são, na verdade, um reflexo do que João quer dizer com andar em trevas. Agora, qual é o significado disso? O que ele quer dizer com isso? Eu convido você a abrir, então, de novo a João, capítulo 3, não 1 João, João, capítulo 3, a partir do versículo 19. E ali nós temos uma pequena luz que nos dá a compreensão desse texto. João 3,19 diz assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Volta comigo lá para 1 João, agora no capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Veja a argumentação dele, agora na mesma carta. No versículo 8 ele diz assim: por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. Ele diz, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Abre agora, nesse mesmo capítulo, no versículo 17. Veja que a expressão que ele usa sobre as trevas que vão se dissipando, como que ele descreve isso? Ele diz no versículo 17: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As trevas vão se dissipando, e mais tarde ele usa a mesma linguagem, mas ele usa uma outra palavra. O mundo, os seus desejos passam e vão se dissipando. Andar em trevas, portanto, é andar na escuridão, é estar cego, é ser controlado pelos desejos deste mundo, é andar conforme o ritmo e o tom deste mundo. O pastor John Piper, ele diz, a razão pela qual isso é chamado de andar em trevas, é que a única maneira de as pessoas desejarem coisas mais do que a Deus, é se elas estiverem cegas para a luz de Deus. Quem em sã consciência, quem tendo a possibilidade de enxergar a Cristo, escolheria pedras no lugar de diamantes? Só pessoas que estão cegas, cujo coração está endurecido, que não conseguem enxergar a luz. Você anda nas trevas quando seus olhos estão cegos, quando você está na escuridão, mas é só por meio da luz de Cristo, providenciada por Deus, que nós podemos enxergar. Agora, veja o contraste que João nos dá quando ele fala sobre andarmos na luz. De volta lá no capítulo 1, no versículo 7, nós temos aí mais um condicional. Ele diz assim: se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós andarmos na luz,
nós temos comunhão uns com os outros. Se nós estamos andando na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Veja que isso não é o resultado final. Isso é uma característica daqueles que andam na luz. Ou seja, você que é salvo, você que anda na luz, você é alguém que tem comunhão uns com os outros. Você é alguém que pode ter a plena certeza de que seus pecados foram perdoados na pessoa de Cristo. Veja que o que João está nos ensinando é que a maneira que nós vivemos é aquilo que demonstra para o mundo o caminho que nós estamos trilhando. Se nós estamos na luz, nós temos comunhão. Se nós estamos na luz, nós podemos descansar certos de que Deus nos perdoou dos nossos pecados em Cristo Jesus. Mas note também que, assim como as obras não salvam ninguém, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. No entanto, as obras, elas são uma demonstração da nossa fé. O próprio Tiago diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo é morta. A maneira que nós vivemos, as obras que nós realizamos, tudo que nós fazemos, serve como demonstração daquilo que nós cremos. É um indicativo da fé verdadeira ou não que nós temos. E essa declaração de João, no versículo 7, é uma declaração de esperança a todos nós. Em outras palavras, ele está dizendo que Deus perdoa todos os tipos de pecado. Não importa o tamanho ou o tipo de problema em que você se meteu, Deus perdoa. Em Cristo há perdão para todos os pecados. Aquele que está na luz, que anda na luz, é alguém que tem comunhão com o próprio Deus, e nele não há trevas, mas há pureza, purificação, santificação. Veja também que a segunda declaração positiva sobre andar na luz é ainda mais confortante do que essa primeira. Veja lá no versículo 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, Deus é fiel à sua palavra, Ele certamente a cumprirá. E Deus certamente é justo, o que significa que Ele fará justiça para conosco. E graças a Deus, Ele não fará justiça para conosco sem que a pessoa de Cristo fosse colocada no seu lugar. E essa é a diferença. O que Deus faz é colocar Cristo com aquele que recebe a ira de Deus por causa dos seus pecados, para que você recebesse a justiça dele. A justiça de Cristo é imputada sobre você, e a sua pecaminosidade é colocada sobre Cristo. E quando você confessa os seus pecados, busca a Deus, clama a Ele por perdão e salvação, o que Deus está fazendo é te declarar justo segundo a justiça de Cristo. Ele toma a santidade de Cristo, colocando ela sobre você. Ele declara, como o apóstolo Paulo diz em Colossenses 1,13, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Irmãos, quem anda na luz não teme as trevas, pois sabe que nos momentos das trevas mais densas será capaz de encontrar aquela luz que brilha na escuridão. Essa luz é Cristo. Se nós não confessarmos os nossos pecados, e se nós não abandonarmos os nossos pecados, nós seremos entregues ao nosso engano, ao auto-engano. O próprio João diz no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum,
a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Isso seria o mesmo que tapar os nossos próprios olhos para que nós não enxergássemos a solução e fôssemos perdoados. Isso é o mesmo que permanecer com o coração endurecido e não se rendendo a Deus, mesmo tendo provas e mais provas do amor de Deus para com você. É o mesmo que tentar de alguma forma buscar a sua justiça própria, para que você consiga se auto-justificar perante Deus, para falar assim, não, quando eu chegar lá perante Deus, eu vou dar um jeitinho, e brasileiro sabe disso, alguma maneira eu vou encontrar para poder me auto-justificar. É crer na ilusão de que o tempo será suficiente para pagar a culpa dos seus pecados. Você prefere dar tempo ao pecado, e mais tempo, achando que simplesmente o tempo trará a solução para a sua culpa. E não é isso que João está dizendo. O que nós precisamos é de confissão de pecados, é de arrependimento. Se nós permanecermos nas trevas, se nós não confessarmos os nossos pecados, se nós não abandonarmos os nossos pecados, o que ele está dizendo é que nós rompemos a nossa comunhão com Deus, e não só com Deus, mas com o nosso próximo. E romper essa comunhão com Deus é tudo aquilo que você não quer. Intimidade com Deus, o que todos nós deveremos procurar, só pode ser alcançado por meio de reconhecimento de pecado. Permanecer com o coração endurecido é praticamente criar uma barreira entre você e o próprio Deus, que não pode ser penetrada de maneira nenhuma. Em termos bem práticos, é interromper a comunicação. É como nós fazemos com os nossos cônjuges, na verdade. Quando nós estamos brigados, aquilo que nós falamos é simplesmente para tratar de assuntos práticos, triviais do dia a dia. Não é comunicação verdadeira. Ou como nós fazemos com os nossos colegas de trabalho. É praticamente tomar as conversas que nós teremos com as pessoas que nós amamos e simplesmente trocá-las por conversas superficiais, protocolares, para cumprir tabela. É só falar o necessário. É não expressar absolutamente nada. É não haver preocupação. Porque se nós conseguíssemos enxergar apenas aquilo que nós conseguimos tocar quando nós estamos em densas trevas, o que nós conseguimos enxergar em densas trevas? Nada. Só nós mesmos. E mesmo que nós tocamos em alguma coisa, nós provavelmente imaginamos que seja algo, mas não é tão claro assim. Nós não conseguimos ter a visão correta, a visão perfeita, quando nós estamos em trevas. É só a luz que pode dar essa clareza. Andar nas trevas e dizer que nós não cometemos pecados é o mesmo que acusar Deus de ser um mentiroso. Pare e pense na profundidade dessa declaração. Dizer que você não tem pecados é dizer que Deus é um mentiroso. É você rejeitar explicitamente a palavra de Deus. Paulo diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, é duvidar explicitamente de Deus e não confiar em Deus para o perdão dos seus pecados e para a transformação da sua vida. Porque você acha que você é pecador demais. E ao mesmo tempo você está dizendo, Deus não é suficiente para me perdoar, para me transformar. Se eu confessar os seus pecados e você não se sentir aí perdoado, essa é uma indicação de que você deve dobrar os seus joelhos e clamar a Deus mais uma vez por perdão. Sabe por quê? Porque você está dizendo para Ele assim, Deus, eu não acredito no que você disse. Eu não confio nas suas palavras. O texto diz, se nós confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E você dobra o seu joelho, e você ora, e você diz assim: mas eu não me sinto perdoado. Você está dizendo para Deus assim: você é um mentiroso, eu não confio em você, você não é suficiente para mim. É basicamente a mesma coisa. Irmãos, nós precisamos confessar de fato. Nós precisamos nos arrepender de fato. Os seus pecados ocultos, a sua dificuldade em reconhecer e confessar os seus próprios pecados, todos os conflitos internos que você tem, todos os conflitos externos que você tem, que podem ser gerados também por uma falta de comunhão com Deus, com o seu próximo, são sintomas de alguém que tem trilhado, caminhado, andado nas trevas e não na luz. E se ali você permanecer, dificilmente você vai enxergar a oferta contínua de perdão e de purificação que há em Cristo. E o que isso vai gerar é mentira sobre o seu estado espiritual. Porque você vai dizer uma coisa que você não é. Você vai se apresentar de uma forma que você não é. Na verdade, você é um mentiroso. E, sendo mentiroso, você vai se auto-enganar. E permanece na sua mentira. Você vai preferir ocultar os seus pecados do que confessá-los. Você vai preferir não confessar os seus pecados e se arrepender, e preferir caminhar como cristão bom, bonitinho, certinho, pelo menos aos domingos, ou no trato com os outros irmãos no seu dia a dia. Você vai começar a se isolar, vai começar a quebrar a comunhão com os irmãos, e certamente com Deus, e certamente vai começar a colocar a culpa nos outros, porque afinal de contas, se a culpa é sua, você coloca quem quiser, não é? Então a culpa é do outro. Eu sou sempre a vítima dos problemas que acontecem. Se esse é o seu caso, você precisa arrancar essas raízes malignas das trevas que estão germinando no seu coração. Você precisa deixar de acreditar que você pode ter comunhão com Deus sem lidar com o seu pecado. Você precisa reconhecer que a sua autojustificação não é suficiente para a remissão de pecados. Você não é perfeito. Você precisa abandonar o seu orgulho. Você precisa abandonar o seu medo de se expor, de confessar os seus pecados a Deus e quem sabe também ao seu próximo. Você precisa ser humilde. Humilde ao ponto de se arrepender. Enfim, você precisa genuinamente crer na promessa de perdão que Deus nos dá. Sabemos que nós conseguimos isso tudo não por conta própria, mas é somente pelo Santo Espírito de Deus. Lembre-se, portanto, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado e que nos guia a toda a verdade. O mesmo João diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Lembre-se que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Portanto, você precisa confessar os seus pecados a fim de receber esse perdão e essa purificação. Irmãos, essa é a única maneira de nós obtermos uma comunhão verdadeira e de sermos restaurados à luz. O que nós aprendemos com essa passagem, com esses versículos que nós acabamos de ler? Nós aprendemos que nós necessitamos de uma confissão sincera, verdadeira, genuína de pecados. Nós aprendemos que nós necessitamos de um arrependimento verdadeiro. Nós necessitamos de humildade ao reconhecer as nossas fraquezas e a nossa necessidade de graça. Que nós necessitamos da comunhão restaurada com Deus e com o nosso próximo. Enfim, nós necessitamos confiar em Cristo. Sem isso, não há remissão de pecados. Vamos orar?
Santo Deus, ajude-nos, ó Pai, por meio do seu Santo Espírito, que o nosso coração seja compungido e que nós possamos nos arrepender e nos convertermos ao Senhor. Pai, traga salvação, traga libertação de pecados, traga confissão, traga arrependimento, ó Deus, a todos aqueles que necessitam, para que possam não mais trilhar nas trevas, mas caminhar na luz, seguindo a Cristo, buscando a semelhança do Teu Filho. É isso que nós clamamos no nome dEle. Amém. Quero te convidar a ficar em pé mais uma vez. E depois dessa palavra que a gente ouviu, pedir para que Deus quebrante o nosso coração. Bem perto está Jesus do Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebrante, Senhor, o meu coração. Jesus, o Senhor, aqueles que o invocam em verdade, quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração, meu maior desejo, se engane, irmãos. Deus está próximo. E há nele, sim, perdão de pecados. Seja qual for o pecado. Vá a Ele. Vá a Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos. Amém? Os irmãos podem se assentar e após o nosso pós-lúdio estaremos encerrados.
Obrigado.